1 Samuel, capítulo 4. Nós temos aqui uma passagem bastante interessante. Estamos terminando aqui o mês da família e estamos atentos às famílias da nossa igreja, pedindo que o Senhor esteja nos abençoando, falando aos nossos corações através da sua palavra. 1 Samuel, capítulo 4, a partir do verso 12, diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha da batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira ao lado da estrada. Estava preocupado, pois o seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade e contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade e os seus olhos estavam imóveis, ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Hófines e Finéias, estão mortos e a arca de Deus foi tomada. Pai, em nome de Jesus, aqui está a sua santa e bendita palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco, ó Deus, em nome de Jesus, e tão somente a sua palavra seja exposta neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um tempo muito difícil vivia o povo de Israel neste contexto aqui. Um contexto de guerra, um contexto de batalha, e um contexto em que Deus falava pouco ao povo de Israel. Se você observar, em 1 Samuel capítulo 3, no verso 1, o texto vai dizer que naqueles dias Deus falava muito pouco e as visões eram raras. Deus se manifestava muito pouco. Era um tempo, quando você lê 1 Samuel, você vê que Samuel está sendo preparado por Deus para ser um porta-voz de Deus ali, estava preparando, e Eli era o sacerdote que ali estava, e estava passando um tempo difícil, porque Deus se afastou do povo por conta do pecado do povo, porque o povo estava longe de Deus. E nós começamos a pensar que quando Deus fala pouco, ou quando Deus se silencia diante das nossas dificuldades, é porque Deus nos entregou aos nossos próprios pecados. Se você observar em Romanos capítulo 1, a expressão Deus os entregou à impureza, Deus os entregou às paixões e Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. A pior condenação para uma pessoa ou para uma nação é quando Deus entrega este ao seu próprio pecado. Não tem coisa pior. Não tem pecado pior, não tem condição pior na vida de um indivíduo quando Deus fecha os seus olhos e fecha os seus ouvidos para com aquela pessoa por conta do seu pecado. E aqui nós estamos num contexto em que Eli tinha 2 filhos, Hófines e Finéias, que também eram sacerdotes. Assumiram a patente do pai e começaram, então, a ser sacerdote também para com o povo de Israel. E o texto registra que Eli não era um homem corrupto, não era um sacerdote corrupto, mas ele era um sacerdote, um homem omisso. Por quê? Porque os seus filhos, Hófine e Finéias, o texto vai dizer em 1 Samuel capítulo 2, do verso 12 ao verso 17,
que quando as ofertas eram trazidas para a tenda do Senhor, para a casa de Deus, e as ofertas não era dinheiro, a oferta era carne sacrificada, era sempre sacrifício de holocausto, quando era trazido, dizia que os filhos de Eli garfavam parte da oferta para eles. Então, eles pegavam, quando eles viam uma carne saborosa lá, eles iam lá e garfavam, e às vezes as pessoas falavam, não, deixa queimar a gordura primeiro, e depois você pega. E ele falou, não, é agora, eu quero agora. E eles não respeitavam as ofertas do Senhor. Eles garfavam, eles desonravam a Deus. Imagine você, hoje não, hoje nós damos dízimos, damos ofertas, imagine você que luta, que trabalha, traz o seu dízimo, traz a sua oferta, coloca aqui, aí vem o pastor na calada da noite e garfa uma parte daquele dinheiro que você dizimou e ofertou. Que coisa temerosa, terrível, horrível. Pensar que aqueles que deveriam honrar a casa de Deus seriam os primeiros a estar desonrando aquilo que o Senhor tinha recebido, ou que era dedicado ao Senhor. Mas o texto, e se não bastasse isso, se você pular para 1 Samuel capítulo 2, o verso 22, os filhos de Eli não só garfavam as ofertas, mas eles também, como se diz a palavra, para que eu não erre, eles também seduziam e assediavam as mulheres e tinham relações com essas mulheres. Mulheres que vinham ao templo e eles, com a autoridade de sacerdote, hoje em dia você ainda vê uma certa autoridade nos sacerdotes, né, nos pastores, se bem que, dependendo do lugar, a palavra pastor, por conta de alguns, está tão mal vista, né, pastor Wagner, que nós agora, quando nós falamos que é pastor, algumas pessoas até dão um passo para trás, né? Porque se coloca tudo dentro de um saco e a gente é comparado com tantos da mídia que aí está. Mas naquela época tinha autoridade e era visto como homem de Deus, e eles abusavam de mulheres usando a patente que eles tinham. Agora pensa, por isso que Deus agiu da forma que agiu. E Eli, tendo esses filhos e olhando para os seus filhos, e as pessoas vinham e falavam, Eli, seus filhos estão fazendo isso, Eli, seus filhos estão fazendo aquilo. E Eli ficou omisso. Quando ele precisava se impor, ele não se impôs. Então, ele era um grande sacerdote, mas foi um péssimo pai. Nesta época, o povo de Israel estava em guerra com os filisteus. E eles foram para a batalha. E quando eles foram para a batalha, morreram 4.000 israelitas. 4.000. Não se assuste, pode piorar e vai piorar. 4.000 israelitas. Eles voltaram para o acampamento. Chamou os sacerdotes. Por favor, traga a arca da aliança. Porque a arca simbolizava a presença de Deus. Traga a arca da aliança para que nós possamos ir para a batalha novamente. E com a arca da aliança eles falaram, agora sim, agora vamos vencer, porque o símbolo da presença de Deus está no nosso meio. E eles vão para a batalha. E quando eles vão para a batalha, os filisteus enfrentam eles, morrem 30.000 soldados israelitas. 30.000. E a arca da aliança é roubada pelos filisteus. E aí vem o texto que nós lemos, que vem esse rapaz que vai falar, que vem de até Siló, e vai falar com Eli, e diz, Eli, eu tenho notícia para você. E a notícia que eu tenho para você é que Israel saiu derrotado, morreu 30.000 soldados, entre eles, os seus 2 filhos morreram também. E a arca de Deus
foi levada. Aí, quando nós olhamos isso aqui, nós aprendemos algo muito importante para nós, que não adianta nós vivermos uma vida como crente. Não adianta a gente vir à igreja e estar aqui porque a gente crê que aqui está a presença de Deus. Não adianta nós carregarmos a Bíblia e dizer que somos crentes e andarmos como crentes e trabalhar na igreja, dizimar, ofertar, cantar os louvores, cantar no coral, se a nossa vida, no nosso coração, não foi transformada por Deus. E é o que mostra a vida de Hófni e Finéias. Se Eli se colocasse numa posição em que ele pudesse cobrar dos seus filhos, talvez os seus filhos não teriam morrido naquele contexto. Mas o fato é, meus queridos irmãos, que quando ele recebe a notícia de que os seus filhos morrem, que o exército de Israel é derrotado e que a arca de Deus é roubada, vai-se ler o seguinte no verso 18. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. A sua nora, o texto vai seguir, sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores de parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu, nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode, ou Icabol, dependendo da tradução, é a mesma coisa, e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Icabode é o pior nome. Além de ser um nome feio, o seu significado deve ser o pior que está registrado na Bíblia. A glória de Deus se foi. E aqui, quando nós olhamos esse texto, e se você juntar esse versículo, quando fala que a glória de Deus se foi, e de 1 Samuel, capítulo 3, verso 1, que diz que naqueles dias, raramente, o Senhor falava e as visões não eram frequentes, então nós estamos olhando aqui o pior momento que uma nação, ou que uma família, ou que um indivíduo pode viver, onde Deus não fala e aonde a glória do Senhor se foi da presença daquele povo. E aqui nós temos algo muito importante, porque quando você olha a condição de Eli, a condição dos seus filhos e o que aconteceu na família de Eli, isso é uma realidade não só na família de Eli, mas isso é uma realidade de muitas famílias hoje na nossa sociedade, onde nós vivemos. Infelizmente, nós temos muita gente, muita família que não se fala. Pelo que a gente olha aqui, a família de Eli não se falavam, não se relacionavam, tudo indica que não existia um diálogo, não se perdoavam, né? É gente que está completamente avesso à vontade do Senhor. E isso é o que acontece com muitas famílias hoje, irmãos. Muita gente que não se conversam dentro de casa. Eu já vi uma família, eu participei de uma família, que na casa dessa família, cada um tinha uma televisão. Tinha uma televisão em cada quarto, era 3 quartos, tinha 3 televisões, tinha televisão na sala, tinha televisão na cozinha,
E o patriarca daquela casa jantava na cozinha, a sua esposa fazia o prato de comida e ia para o quarto, e fechava a porta e assistia a televisão do quarto e jantava. O seu filho mais velho pegava o prato, ia para o quarto dele, se trancava e jantava no quarto, e o outro caçula ia para o outro quarto, entrava lá, ligava a TV e jantava. Eu era solteiro quando eu presenciei isso. Na minha casa só tem uma TV, nunca teve duas. O dia que eu comprei uma segunda, eu dei a primeira, para não ter televisão no quarto e nem na cozinha. E eles comiam, lá mesmo eles dormiam, e o prato dormia lá. No outro dia cedo, a mãe que ia pegando os pratos nos quartos e levando para a cozinha, porque não havia diálogo, conversa entre a família. E tem muita gente assim, tem muita gente que não está envolvida na família, mas está com a sua cabeça enfiada em tantas coisas, em stories de celular, em pornografia, gente que alimenta mágoa, que alimenta ódio, casais que só vê para as suas próprias vidas uma opção, o divórcio, porque não tem mais diálogo, não conversam mais. Filhos destruídos, famílias disfuncionais, gente em depressão. Tudo isso porque falta a glória de Deus nos lares. Tudo isso porque falta a presença de Deus. E quando Deus não fala, quando Deus não se manifesta, quando a presença de Deus não é verdadeira na família, o que existe, o que há e o que sobra é uma vida de pecado e de tristeza. Como fazer para que a glória de Deus não saia do nosso lar? Eu queria propor, diante do texto, 4 respostas bem rápido, para que nós possamos pensar. Primeiro, não feche os olhos para os problemas da sua casa. Esteja atento para os problemas que você está enfrentando. Eli fechou os olhos para os problemas da sua família. Ele estava cego não só fisicamente, mas espiritualmente. Um exemplo de um grande sacerdote, mas um péssimo pai. Ele também tem alguém que é parecido com ele, que é Davi, que é um ótimo rei, mas também foi um péssimo pai, que não soube cuidar dos filhos, não soube disciplinar os filhos. Nós não podemos fechar os nossos olhos para os problemas do nosso lar, para o nosso casamento, na criação dos nossos filhos. Pelo contrário, nós temos que buscar a presença de Deus para que Deus, através da nossa vida, possa edificar, disciplinar e abençoar a vida da nossa família. Nós não podemos, de forma alguma, fechar os nossos olhos para a situação que nós estamos enfrentando, as lutas, as dificuldades. Tem que haver conversa, tem que haver diálogo, tem que fazer algo que o homem detesta num casamento. Sabe o que é? Discutir a relação. Homem nenhum gosta de discutir a relação, mas tem que discutir a relação. Tem que conversar, tem que saber, tem que tirar as arestas para que o casamento possa ser abençoado e a família seja abençoada. Segundo lugar, para que a glória de Deus não saia da sua casa, lute mais pelos seus filhos e pela sua família. 1 Samuel 2,24 diz: não, meus filhos, não é bom o que eu escuto se espalhando entre o povo do Senhor. É a palavra de Eli para os seus filhos, mas foi muito pouco, porque os filhos de Eli desprezou a palavra do seu pai. Ele deveria ter destituído os seus filhos do cargo. Ele deveria disciplinar os seus filhos. Ele deveria determinar que eles pudessem sair, porque quando ele não faz isso, isso acaba destruindo e trazendo desgraça para a sua família. Então, muitas vezes, nós olhamos a nossa família em uma situação, a gente pensa assim: não tem jeito não, vai ficar assim mesmo, não tem como resolver. Ele é assim mesmo, eu sou assim também, minha mulher é assim também, não tem como resolver. Nós não podemos desistir da nossa família e dos nossos filhos. Nós temos que orar, interceder, buscar a Deus, ter sabedoria. Nós precisamos aprender que se determinada ação da nossa vida nos faz pecar, a gente tira.
Se celular me faz pecar, acaba com isso. Se tem coisas que tem na minha casa e na minha vida que está destruindo o meu relacionamento com a minha esposa, que está destruindo o meu relacionamento com os meus filhos, eu tenho que fazer como a Bíblia diz, como a Bíblia está ensinando. Se a sua mão te faz pecar, corta. Se o seu olho te faz pecar, arranca. Não quer dizer cortar a mão ou arrancar. Se isso aqui te faz pecar, toma cuidado com isso. Tira, saia das redes sociais. Para de seguir coisa que não deve seguir. Para de olhar coisas que não pode olhar. É isso que o texto está dizendo para nós. O texto está dizendo para nós, se eu colocar, aonde eu coloco os meus olhos, eu sei que eu vou pecar, Deus está dizendo, não olhe mais para isso. Tira os seus olhos daí. Está olhando para quê? Faça como Davi fez. Davi fez um acordo com Deus em não mais colocar os olhos sobre uma virgem com intenção pecaminosa. Temos que buscar no Senhor, afastar-nos dessas coisas e ensinar os nossos filhos, e ensinar a nossa família. Para que, em nome de Jesus, a nossa família possa sair vencedora e os nossos casamentos sejam restaurados. Em terceiro lugar, para a glória de Deus não sair da nossa casa, não entre no ativismo religioso. Deus tem que ser o centro da sua vida, do seu interior. Da sua boca deve proferir bênção e não maldição. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso vem daqui, do coração, e vem daqui, da nossa mente. Não vem do ativismo, não vem da religiosidade, mas vem de um coração transformado. E o que Jesus quer fazer em nossa vida é transformar cada um de nós de dentro para fora. Amém? E, finalmente, para a glória de Deus não sair mais da nossa casa, implore a presença de Deus. Implore a presença de Deus. Pode-se ter dinheiro, pode-se ter casa boa, pode-se ter carro zero, pode-se ter viagens, mas muitas vezes não tem a glória de Deus. Para os casamentos que estão em problemas, para os filhos com crises, para aquele que tem depressão, tristeza, ansiedade e luta com tantas doenças mentais e emocionais, terapia é bom e ajuda. Sabia? Terapia é bom e ajuda. Psicólogo é bom. Remédio também é bom e ajuda. Clínica de recuperação para viciado também ajuda. Tudo isso ajuda, mas só Jesus liberta. A única pessoa que pode nos libertar e libertar a nossa família e abençoar a nossa família é Jesus. Podemos ver a nossa família crescer, nossos filhos voar longe, mas se na nossa família não tiver a presença de Deus, se os nossos filhos não aprenderem a amar a Deus, se o nosso casamento não for dedicado a Deus, nós fracassamos como seres humanos. Se Deus não se fizer presente na nossa vida, nós fracassamos como ser humano. A presença de Deus é necessária porque ela nos abraça, ela nos acalenta, ela nos traz alegria, ela nos traz refrigério, discernimento, ela nos traz sabedoria. Eu termino com isso. Imagine que você receba uma folha de papel e Deus dá essa folha para você, Olívia, e uma caneta e fala assim, Olívia, anota aqui, ou todos nós, anote aqui tudo que você precisa. Eu vou te dar tudo que você precisa. Aí a gente vamos fazer uma lista aqui. Eu quero uma casa. Eu quero ter disposição para ir para a academia, porque eu preciso. Né? Eu quero não ter mais cartão de crédito, porque ninguém aguenta mais pagar cartão de crédito. E você vai colocando. Saúde, é bom ter saúde. Né?
os filhos na presença do Senhor. Tudo isso é bom e importante. Mas nós poderíamos resumir tudo isso numa única frase: que a glória de Deus esteja na minha casa, na minha família e no meu casamento. Porque quem tem a glória de Deus na sua casa, na sua família e no seu casamento, tem tudo que precisa. Que nós possamos aprender com Eli a como não sermos como os pais. Que nós possamos aprender como Eli a buscar ao Senhor, vendo a condição de Eli e saber que a carreira cristã não termina nunca. Nós sempre precisamos da glória de Deus. Crente não se aposenta. Ele se aposenta como cidadão deste mundo, mas como um cristão que precisa da presença de Deus, nunca deixaremos de precisar. Sempre precisaremos ter a glória de Deus na nossa casa e na nossa família. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos permitir que o Espírito Santo de Deus transforme a nossa vida e que nós possamos clamar ao Senhor: não tire a sua glória da minha vida. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor por estarmos aqui, somos gratos ao Senhor porque o Senhor se importa conosco, o Senhor quer nos abençoar e queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que o Senhor perdoe os nossos pecados. Tenha misericórdia da nossa vida, Pai, fala conosco, nos ajude, Senhor, a fazer a Tua vontade, nos ajude, Senhor, a andar nos Teus caminhos. Pai, nós te pedimos, não tire a Sua presença do nosso meio, Pai. Cuida, Senhor, dos nossos filhos, cuida, Senhor, dos nossos casamentos, cuida dos nossos lares. Ó Deus, que o Senhor tenha primazia na nossa casa, Pai. Que nós possamos, ó Deus, dedicar ao Senhor os nossos relacionamentos, os nossos filhos, a nossa família, ó Deus, as famílias da nossa igreja que sejam abençoadas. Famílias que eu sei que todos nós somos, ó Deus, tentados a pensar em divórcios, em separação, tentados a desistir de orar pelos filhos. Pai, mas em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, sermos soldados firmes na trincheira para proteger e guardar as nossas famílias. E fazemos isso, ó Deus, de joelhos diante do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas famílias. Abençoa os casamentos da nossa igreja, cada casal, cada família que tem enfrentado lutas e dificuldades. Ó Deus, entra com a Tua bondosa mão, com discernimento, com sabedoria, com amor, com compromisso, ó Deus, que não sejamos apenas crentes de aparência, mas que os nossos corações, cada dia, sejam cada vez mais transformados pelo Teu Santo Espírito. É a nossa oração, no precioso nome de Jesus. Amém.